Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Fala, não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Mesmo se você não sabe nada de edição, até uma pessoa sem experiência consegue fazer isso. O que eu vou te mostrar aqui é um estilo de edição que eu criei para vender apenas para os meus clientes. E pela primeira vez eu vou mostrar todo o meu processo de edição aqui na internet. Então só por isso eu acredito que já valeu o seu like e a sua inscrição aqui no canal. E antes de começar essa videoaula, eu preciso te dar alguns avisos importantes. Primeiro, o projeto desse vídeo vai ficar disponível em um link aqui na descrição para você conseguir fazer o download gratuitamente. Segundo, eu preciso que você fique atento a todo o meu processo de edição para você conseguir ter resultados parecidos ou até melhores. Dito isso, vamos para a tela do meu computador onde eu vou te mostrar todo o processo. Bom, já selecionei o corte do podcast. Geralmente eu seleciono assuntos que tem começo, meio e fim, ou que pelo menos termina com um impacto e tem um gancho no início. Algo que deixa uma curiosidade ali para assistir o vídeo até o final. Então eu selecionei esse corte aqui, agora eu vou criar uma sequência. Nessa sequência a gente pode colocar 01, corte dinâmico. Vem aqui em configurações. Em 1920 por 1080, na verdade é o contrário, né? 1080 por 1920. Aqui em QuickTime eu vou deixar iframe, ok. Aí nossa sequência já criou aqui na vertical. Agora eu pego esse vídeo, que é a gravação de tela, e adiciono aqui na minha sequência. Continuo com as configurações existentes. Perfeito, aqui já está o nosso corte. A gente só vai precisar redimensionar para ficar certo aqui. Agora eu venho aqui onde iniciou o meu corte, que foi bem aqui. Eu vou cortar. Ele não foi comprado por ninguém. Então eu pensei tanto no produto, e deixando de lado o processo de venda, acabei não tendo cliente para atender. Então assim, isso é importante. Você já tinha experiência em venda? Então começa aqui. Você já tinha experiência em venda? E o corte vai começar nessa parte aqui, onde o Flávio Augusto começa a falar, que é a parte onde ele traz um insight interessante aqui sobre criação de produtos e tudo mais. Então a gente vai cortar. Mas isso é mais comum do que se parece. Aqui, ó. Isso é mais comum do que se parece, porque muita gente acha que... muita gente O corte vai iniciar aqui em muita gente acha. Então eu posso cortar aqui. Essa parte posso deletar. Agora eu pego o meu take e arrasto ele para o início. E agora nós vamos fazer a decupagem aqui. A decupagem nada mais é do que fazer os cortes dos silêncios. Então eu vou deixar o vídeo mais dinâmico, tirando esses silêncios. Claro que tem um silêncio ou outro que a gente pode deixar para dar uma melhor fluidez para dentro do vídeo, não ficar aquele corte o tempo todo, encaixando as animações que eu vou ensinar aqui também. Você vai ver que fica bem interessante. Então, primeiro eu vou fazer a decupagem. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Ah, interessante também é que, como ele está aqui na horizontal, eu não vou deixar o vídeo assim. Eu venho aqui em rotação, menos 90, aí vai ficar na vertical. Aqui, dou um zoom. Posso pegar esse ponto âncora, bem indo aqui no meio, e arrasto para o rosto do Flávio Augusto, tá aqui mais ou menos. Aqui eu venho e deixo aqui. Posso redimensionar ou ir para baixo aqui. Posso redimensionar um pouco mais para ficar assim. E agora vamos fazer a decupagem. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Eu achei muito interessante que eu posso cortar aqui, excluir toda essa parte aqui e ficar a parte onde que ele fala que é a maldição do produto perfeito. O seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. E aqui finaliza essa parte, o Flávio Augusto vai continuar ali, mas eu gostei desse corte aqui. Então você pode perceber que aqui ficou 15 segundos, 18 segundos. E a gente pode fazer o seguinte, ó. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Porque fala, não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Excelente. Agora o que eu vou fazer aqui é deixar aqui em posição. Eu posso pegar esse anchor point e arrastar ele para cá. Aqui em position, eu vou arrastar ele para cá para aparecer o rosto do Caio Carneiro, que é a hora que ele fala.
Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do Excelente. Agora eu posso vir aqui em Motion, botão direito, Copy. Agora eu venho nesse último take que ficou e dou um Ctrl V. produto ou serviço bom. Porque fala, não, meu serviço é tão... Ó, aí tem essa parte aqui que parece troca de câmera. Eu posso dar um corte. E ajustar. Como é até o final é o mesmo take, né, a mesma câmera no caso, só vou aqui em Position e vou deixar o rosto do Caio mais aparecendo aqui. Quando o cara fala isso, eu falo assim, Aqui, por exemplo. esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Quando eu faço essa primeira decupagem, é uma decupagem geral, vamos dizer assim, que é para tirar os respiros, entender onde que eu quero o corte, onde eu vou tirar alguma informação que eu acredito que não precisa ter nesse corte, para depois eu ir para a segunda parte do corte, que é a parte onde eu coloco J-Cut, L-Cut, sem deixar que ele trava na hora de fazer os cortes. Então eu venho aqui, geralmente eu deixo em 3 frames, eu simplesmente vou pegar esse take e vou arrastar ele até aqui. Sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe que ele vende sozinho. Isso é um mito. Então você vê que o áudio começa antes de aparecer a imagem dele falando. Isso deixa o corte mais suave. Sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque Não deixa aquele corte seco. Aqui também vou fazer a mesma coisa. 3 frames. Vou pegar esse take de cima. Como que eu faço para pegar só o take de cima? Aperto o Option, se for no Mac, e no Windows, o Alt. Eu seleciono o take, no início dele vai aparecer essa ferramenta e puxo até os 3 frames. Agora eu seleciono tudo, eles ainda continuam linkados aqui. Agora para frente, posso adicionar esse fade aqui no áudio para a entrada desse áudio aqui não ser tão dura e dar aquele corte seco. Entra um áudio e entra outro. Então eu faço isso aqui para suavizar a entrada do próximo áudio. Geralmente nos cortes que eu faço, depois de fazer essa decupagem, eu adiciono velocidade para deixar o áudio um pouco mais rápido. Geralmente quando é um podcast, a pessoa está mais tranquila, então ela fala um pouco mais lento. No corte dinâmico, isso não fica interessante porque fica muito lento e às vezes assim a pessoa perde o interesse de continuar assistindo o vídeo por estar falando tão lento, né? Até porque é um podcast, então geralmente um podcast é mais tranquilo, as pessoas falam mais devagar, é uma conversa mesmo, né? Não é um vídeo dinâmico ali preparado para ser um vídeo dinâmico. O que eu gosto de fazer é aumentar a velocidade. Nesse caso aqui, como eles estão falando um pouco mais rápido, né? Eles já são acostumados a se comunicar com câmera e tudo mais, acaba que sai bem fluido. Então não vou precisar fazer isso. Mas se você quiser, você seleciona os takes, a letra R no seu computador ou o botão direito, Speed / Duration. Geralmente eu coloco em 110, 120 se estiver muito lento. Em 110 já está excelente. Agora tu vai perceber que vai ficar com o áudio mais rápido, o vídeo vai ficar mais rápido, porém vai ficar com uma voz mais fina. Então como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade. E o que você pode fazer agora é vir aqui em efeito, pitch. Esse efeito aqui, ó, Pitch Shift, você adiciona em todas as camadas. Eu vou adicionar só em uma, porque a gente não vai utilizar isso nesse vídeo. Agora vem aqui em efeitos de controle, em Pitch Shift, em Custom Setup, Edit, em Default. Você não vai adicionar nenhum desses. Simplesmente você vai vir aqui em Semitones e adiciona -2 ou -1. Você vê qual que vai ficar melhor, que vai ficar com a voz mais parecida. Exemplo. Brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então Olha a como é que ele vai diferença. comprar? E o grande efeito colateral desse mito Olha a diferença que esse simples efeito causa na voz quando tá com o Speed Duration. é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Agora sem o efeito. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Então você consegue simplesmente aumentar a velocidade sem ficar com esse efeito na voz de esquilo. Depois de fazer essa parte da decupagem, de acelerar o áudio, eu faço a limpeza do áudio. Vai depender muito do áudio que o podcast tem. Esse podcast, por exemplo, está excelente o áudio, então não preciso fazer nenhuma limpeza nele, mas se você quiser fazer, você pode fazer também. Geralmente eu utilizo o Adobe Podcast, que é muito bom, coloco ali a configuração em 50 e tiro todo o ruído do fundo e já fica excelente. Essa é a única configuração que eu utilizo lá. Depois dessa parte de decupagem, de limpeza de áudio, de aceleração
configuração, eu venho marcando na minha sequência com os marcadores onde eu vou colocar cada coisa. Por exemplo, eu vou colocar em tal momento um vídeo. Eu venho aqui com um marcador e adiciono. Eu vou te mostrar isso agora. Aí a gente vai precisar assistir todo o vídeo e ir adicionando os marcadores. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Ó, no início aqui, por exemplo, eu posso simplesmente adicionar um lettering. Porque muita gente acha que produto bom se vende Porque sozinho. muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque produto bom se vende sozinho. Na verdade, pensando aqui agora, eu posso adicionar aqui um texto com tela. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Eu gosto sempre de separar por cores. Então, o texto ele vai ficar em laranja, o vídeo fica em verde e as animações em rosa. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Aqui sim eu posso Isso é um mito. adicionar um lettering. Isso é um mito. Mito brutal. Porque mito. Aí aqui eu adiciono outra tela do Caio falando, mito brutal. Na verdade eu coloco o texto, né? Eu coloquei tela agora porque estava na minha mente. Texto. Mito brutal. Porque Mito brutal. o cara não sabe que ele existe. Então como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto. Aqui a gente pode adicionar um texto também, animado. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Fala, não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, Aqui eu posso adicionar um texto. não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. E nessa parte aqui onde eu ia adicionar o texto, eu vou adicionar apenas um lettering. A diferença entre o lettering e o texto é que o lettering ele vai aparecer enquanto aparece o rosto da pessoa. E o texto geralmente vai aparecer com uma tela. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na E aqui eu posso adicionar outro texto. Acho que já perceberam que eu gosto muito de usar texto. Vamos ver essa parte aqui que não ficou quase O nada. cara não sabe que ele existe. Então como é que ele vai comprar? Aqui a gente pode adicionar um vídeo. Então como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Fala, não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Excelente. Agora a gente já adicionou os marcadores. Vamos fazer o seguinte. Vamos adicionar a legenda. Então a gente vem aqui nessa opção de texto. Transcript. Esses 3 pontos. Aqui gerar transcrição estática. Na língua a gente coloca português. Se você editar vídeos em inglês, pode deixar em inglês mesmo. Aqui transcrever. Perfeito, ele já fez a transcrição. Agora a gente precisa corrigir. Você sempre corrige antes de adicionar a legenda na sua sequência, porque se você adicionar a legenda na sua sequência e depois vir aqui para corrigir o texto, ele não vai corrigir o texto que está na sua sequência. Então é sempre bom você primeiro transcrever, depois você corrige e depois você vai inserir na sua sequência. Eu venho aqui, aba aqui onde tem os workspaces, que é, né, as áreas de trabalho em português. Aqui em edição à base de texto. Agora eu vou escutar o áudio enquanto vejo aqui a legenda para eu ir corrigindo caso tenha algum erro. Legendas corrigidas. Agora eu venho aqui nos 3 pontos, criar capture. Aqui em configuração eu vou deixar o máximo 7. Aqui o mínimo duration em segundos. Eu vou colocar em 1.2. E linhas, double ou single. Vou deixar em single, uma só. Vai criar as legendas pra gente. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Excelente. Agora eu seleciono todas aqui. Venho em propriedades. Escolho a fonte que eu quero. Eu vou escolher a fonte Afterglow, que é uma fonte da minha identidade visual que eu sempre utilizo. Vou deixar ela em caixa alta. Aqui eu vou deixar em 55 o tamanho, né, da fonte. Nessas opções aqui de aparência, eu tiro o Shadow. Não gosto. Aqui em alinhamento e transforme, eu vou deixar ele aqui em menos 600, menos 700. Aqui em 600 tá legal. Eu gosto de começar pelos vídeos. Então eu vou adicionando os vídeos e depois eu vou fazendo os letters e os textos.
Então, o primeiro vídeo aqui, eu pensei em colocar nessa parte. Deixa eu mudar primeiro nossa área de trabalho. Deixar aqui na vertical. Aqui nessa parte eu posso adicionar um vídeo de uma pessoa comprando. Tem esse site que eu utilizo bastante, que é o Pexels. Inclusive ele é gratuito e você vai conseguir utilizar aí. É que eu posso adicionar um take comprando. Comprando não tem muita coisa legal porque é comprando, né? Então posso ser pagando. Aí aqui já apareceu alguns takes interessantes. Gostei desse take, posso adicionar esse take aqui do rapaz comprando. Baixo ele e aí você consegue baixar grátis. Com o vídeo já aqui no meu projeto, dou 2 cliques, ele vai aparecer nessa tela para mim e eu seleciono o melhor momento. Esse momento que ele clica aqui, eu acho bem interessante. Excelente, agora eu venho aqui e arrasto para dentro da minha sequência. Então como é que ele vai comprar? Até aqui. Vê que vai ficar bem rápido aqui. Tem 1 segundo. O cara não sabe que ele existe, então como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral. Excelente. Agora eu venho aqui, dou 2 cliques, deleto esse marcador, porque eu já adicionei. Agora eu vou para os próximos. Bom, agora eu vou selecionar esse take. Eu posso desselecionar o vídeo. Eu quero apenas o áudio. E aí, para me enviar lá para o After Effects apenas o áudio, eu não consigo. Eu só consigo se eu tiver uma camada de ajuste em cima ou se ele estiver com o vídeo. Então eu vou colocar uma camada de ajuste, porque eu não quero utilizar o vídeo. Venho aqui, crio uma nova camada de ajuste, adiciono aqui em cima do vídeo. Inclusive eu posso pegar essa camada de ajuste, copiar ela para outros momentos do vídeo. Agora eu vou selecionar a camada de ajuste e o áudio. Botão direito. Aqui, Replace with After Composition. Ele joga direto para o After Effects e você consegue escutar o áudio. Vou adicionar um novo texto, você pode vir aqui na ferramenta ou pode apertar Ctrl T, que é um atalho, e eu vou escrever o texto. Aqui eu vou dar um corte, Ctrl Shift D. Colo essa outra parte que vai entrar também no vídeo. Aqui eu posso apagar esse espaço. Uma opção que eu posso fazer, deixar esse texto, eu posso deixar ele maiúsculo. Na verdade que eu posso deixar ele assim. Vamos fazer primeiro uma animação de câmera de Zoom Out. Command Option Shift Y e cria esse null, que é um objeto nulo. Selecione os 2 textos que vai ser linkado aqui. Agora pronto. Eu ativo o 3D. Perfeito. Aqui no nulo, aperto a letra P. Crio um keyframe. Vou arrastar esse keyframe até aqui, onde entra o outro texto. E aqui eu vou deixar em menos 2000. Ele vai fazer esse efeito. Porque muita gente acha que produto bom se vende. Porque muita gente acha. Agora eu seleciono esses 2 keyframes com o Optio selecionado no teclado, 2 cliques. Vai abrir para mim aqui o Keyframe Velocity. Aqui no primeiro eu deixo em 100, o último eu deixo em 0. Porque muita gente acha que produto bom. É nessa parte do produto bom eu posso adicionar uma marcação em cima. Seleciono aqui o Rectangle Tool. Na cor eu vou deixar a minha identidade, mas você pode colocar a identidade que você quiser. Agora eu vou criar um Rectangle Tool. Eu posso adicionar apenas se vende sozinho. Deixa eu tirar aqui, deixar em 0 o contorno. Excelente. Vou excluir esse e criar um novo. Agora sim. Agora eu vou pegar esse retângulo tool e vou deixar ele abaixo do meu texto. Aqui. Dessa forma. Agora eu venho aqui e pego o retângulo tool. Aperto a letra Y. Pego esse ponto âncora e vou deixar ele bem aqui no início. Agora aqui no Shape, letra S. Vai abrir para mim a escala. Eu desativo aqui a proporção. Crio um novo keyframe. Vou arrastar esse keyframe até aqui. Essa primeira proporção aqui em 100, vou deixar em 0. Ele vai fazer esse efeito de contorno. Que produto bom se vende sozinho. Só que ele vai
começar justamente na parte onde ele fala se vende sozinho. Bom, Aqui. se vende sozinho. Se vende sozinho. Se vende sozinho. Agora aqui nesse texto eu vou adicionar uma pré-definição que eu tenho, que é Apple Style. Que é uma pré-definição que eu criei. Aqui, produto bom, se vende sozinho. Na pasta secreta nós temos o Type Wry, que é essa que ele é junto, essa opção aqui, que é bem parecida com esse Apple Style que eu tenho. Você pode adicionar aí no seu Porque vídeo. muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Gosto desse resultado, porém eu vou deixar esse texto indo um pouco para trás ainda. Ele vai continuar indo para trás. Como que a gente vai fazer isso? Aqui eu vou criar um novo nulo. Então, Command Option Shift Y. Esse nulo que já existe, que é o nulo 1, ele vai ficar linkado no nulo 2. Vou selecionar aqui. Agora eu vou criar um novo keyframe. Pode ser em S, na escala. Agora eu venho até o final. Eu vou deixar a escala em 80. Vamos ver se vai ficar interessante. Lembrando que tem que adicionar esse shape layer ao nosso nulo 1. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Outra coisa que eu posso fazer aqui agora para deixar com resultado ainda melhor é simplesmente criar um retângulo tool. Porém eu vou vir aqui em Fill, venho na opção de gradiente, radial gradiente, dou um OK. Vou criar um aqui. Excelente. Agora eu venho aqui na cor do fio, vou deixar nesse laranja. Pode ser aqui. Quase que indo para o preto já. Dou um OK. Clicou agora letra V. Ele vai abrir para mim essa opção aqui. Se você não abrir essa opção com a letra V, você vai simplesmente vir na sua camada, dá 2 cliques e ele vai ativar. Pego esse círculo e simplesmente aumento aqui para dar esse gradiente maior. Agora eu vou pegar essa shape layer e vou deixar ela por último. Porque muita gente assim acha fica o que produto resultado. bom se vende sozinho. Agora eu vou criar uma nova camada de ajuste e vou adicionar uma estilização, que eu sempre utilizo aqui, que é uma estilização gringa, que a gente também disponibiliza na pasta secreta do editor 4K. Command Option Y é o atalho para você criar um Adjustment Layer. Venho aqui, estilização, que é essa opção, adiciono na minha camada. Pode perceber que moveu o lugar onde a imagem estava. E é bem fácil de você corrigir isso. Só vir aqui em efeitos de controle, vem nessa opção de transforme e você vai simplesmente arrastar esse ponto âncora para ele ficar no meio. Esse ponto âncora aqui. Pode adicionar ele aqui. E assim ele já vai deixar a tua imagem no lugar correto. O que eu indico é você pegar o seu background, que no caso nosso aqui é o shape layer, e deixar ele um pouco maior. Porque aí ele não vai fazer essas bordas aparecer ponta preta aqui. Volto aqui na minha Adjustment Layer e vou aqui e deixar assim. Esse é o muita resultado. gente acha que produto bom se vende sozinho. Você pode perceber que aqui tá meio preto, né? Então aqui em vinheta vou pegar também o ponto âncora dela que ficou ali embaixo e deixo aqui no meio. O fundo ficou um pouco claro. Então eu venho aqui no fundo. Vou deixar ele mais escuro ainda. Assim. Posso deixar ele assim. E aí fica esse efeito aqui que fica bem interessante. A verdade é que você pode ajustar da forma que você quiser aí. O meu aqui eu vou deixar em 3. 0,3. Excelente. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Basicamente esse é o resultado, né? Esse é o lettering, o texto que a gente geralmente faz. Voltando aqui no nosso projeto, você precisa vir aqui no vídeo, desativar, e as legendas você pode desativar também. Como é que você desativa? Eu desativei aqui, acabei não percebendo. Desativei com um atalho que eu tenho no teclado, que é o X. Mas você pode ativar ou desativar com o botão direito aqui em Enable. Deixa eu encontrar aqui. E aí você ativa novamente.
Aqui eu já posso deletar. O lettering geralmente eu faço ele bem simples. Isso é um mito. Isso é um mito. Inclusive ficou errado aqui. Então, gente, isso é um mito. É um mito. Mito. Posso deixar assim. Mito. Isso é um mito. Isso é um mito. Agora eu seleciono 2 vezes. Vou simplesmente tirar aqui. Deixar nesse texto de baixo. Eu vou deixar essas 2 palavras juntas. Mito. Agora eu vou selecionar. Venho aqui nessa opção aqui de transformar a legenda em um gráfico. E ela vai enviar para mim a sequência. Agora eu vou adicionar para cima. Aqui em mito também para cima. E vou arrastar até o final da frase. E aqui. E agora eu posso ajustar aqui da forma que eu quiser. Isso é um mito. Posso deixar aqui. O mito, eu posso deixar ele bem grande para chamar atenção mesmo. Ele vai ficar assim. Isso é um mito. Perfeito. Agora eu seleciono todos. Botão direito. Vou alinhar aqui em Nest. Dou um OK. Clico aqui em cima. Venho aqui nos meus efeitos. Eu tenho esse efeito de texto, que é o Blur. Esse Blur Test, que também tem na nossa pasta secreta. Se você tem aí, você consegue acessar. Selecionei, ele vai fazer esse efeito. Começa com Blur e termina com Blur. Eu venho aqui nessa opção e arrasto até o final. Venho aqui em efeitos de controle. Seguro os 2 e arrasto até o final. E o lettering vai ficar com esse efeito. Isso é um mito. Mito. Agora vamos excluir aqui porque a gente já fez. Agora vamos fazer essa próxima tela. Mito. Brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Aqui nós podemos fazer algo diferente. Eu vou simplesmente desativar. E esse mito brutal que o Caio falou ali ficou bem interessante. Então eu vou selecionar os 2. Aqui eu vou colocar a legenda para virar um gráfico. Coloco para baixo. Vou deixar até o final. Aqui no vídeo eu vou cortar. Aqui eu também corto. E aí seleciono o texto e a camada de ajuste. E esse áudio. Botão direito. Vou jogar ele lá pro meu After Effects. Bom, ele aqui já no After Effects. Esse áudio eu deixo embaixo sempre. Seleciono o texto. Venho aqui em Layer. Pré-Compose. Dou um OK. OK. Não ficou legal, vou fazer de novo. Perfeito. Agora eu vou alinhar esse texto aqui em caractere. Eu posso deixar ele gigante ali. Mito brutal. Bom, aqui em mito brutal, eu posso fazer um efeito bem simples, na verdade. Ao invés de deixar esse fundo preto, eu vou fazer o contrário. Selecionar o texto, aqui em fio, preto. O fundo eu vou deixar ele em branco. Então, como de Y ou Ctrl Y, se você tiver no Windows. No OK, OK. Vou deixar ela para o último. Vai ficar mito brutal. Porque eu posso dar esse efeito de flick. Eu seleciono aqui e aqui e corto. Mito brutal. Porque mito brutal. Porque mito brutal. Porque aqui no texto eu posso adicionar o Apple Style. Mito brutal. Posso ajustar aqui o offset. Pego esse keyframe, coloco aqui. Agora eu seleciono aqui e vou puxar para ficar aqui. Mito brutal.
Mito, brutal. Porque- Mito, brutal. Porque E aí fica com esse resultado. O que eu vou fazer aqui agora é adicionar a nossa estilização que eu adicionei na primeira comp aqui. Vem aqui na camada de ajuste, Ctrl C, vem para outra comp, Ctrl V e pronto, adicionou aqui para mim. Mito, brutal. Porque- Mito. Aqui no nosso sólido, eu vou estender assim. Perfeito, dou um fit. Brutal. Porque- Mito, brutal. Porque- Mito, brutal. porque Gostei desse resultado. Deixa eu só ver se já está alinhado. Ó, não está alinhado, então eu seleciono os textos e vou deixar mais alinhado aqui, por exemplo. Agora a gente volta aqui. Eu posso excluir, delete. Agora vamos para o nosso próximo lettering. Nessa parte onde aparece apenas o rosto da pessoa e legenda, e eu não coloquei nenhum marcador em cima, eu não vou adicionar nenhum lettering, nada disso. Só vou deixar essa parte tranquila aqui. O máximo que eu posso fazer aqui é adicionar um zoom in ou um zoom out, para deixar o vídeo com movimento também, não ficar esse take estático. Então a gente vem para esse próximo lettering aqui. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Às vezes é a maldição do produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Não. Então eu posso arrastar esse não aqui. Às vezes é a maldição do produto. Às vezes é a maldição. Às vezes é a maldição. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Perfeito, do jeito que está aqui, eu vou simplesmente selecionar o texto aqui em gráficos e títulos, vou fazer essa legenda virar um gráfico, vou adicionar aqui para minha sequência, seleciono e arrasto aqui para baixo. Agora eu vou formatar da forma como eu quero. Eu posso formatar assim, a maldição. Coloco um embaixo do outro, esse texto aqui eu vou colocar ele para cima. Aqui também vou colocar para cima. Serviço para cima. Aqui também. E eu vou arrastar até o final. Aí todos eu posso fazer isso. Agora vamos fazer a formatação aqui. Às vezes eu vou deixar ele junto também, do jeito que está aqui, né? Esse texto, às vezes. A maldição, posso deixar o texto grande, porque é uma palavra forte. Agora vem essa daqui. Eu vou fazer parecido também. Do produto. Maldição do produto. O produto eu posso aumentar. Em propriedades. Ou esse ou eu posso deixar ele aqui abaixo. Serviço posso aumentar. E o bom, eu posso simplesmente adicionar ele na frente aqui. Serviço bom. Eu posso aumentar o texto também, que acho que vai ficar interessante. Assim, talvez. Vou diminuir aqui. Pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Aqui no texto, ó, eu percebi que essa parte ficou muito acima aqui no rosto dele. Eu posso ir em texto por texto e abaixando para ele ficar aqui mais abaixo, ou posso simplesmente selecionar todos os textos
e fazer uma nest, que é uma camada aninhada. Mas antes de fazer isso, eu vou adicionar o texto de blur test, que a gente tem aqui o preset, em todos os textos um por um, para fazer um efeito de cada texto entra e cada texto sai. No caso, cada palavra. Então eu seleciono todos os textos aqui, todas as palavras, venho aqui em efeitos, pego esse blur e aí vai fazer esse efeito aqui bem interessante. É bem rápido, mas fica bem interessante. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Fica bem dinâmico. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Perfeito. Agora, como já tá essa parte aqui, a maldição, né? Às vezes é a maldição, ele ficou bom. Eu vou pegar aqui essa segunda parte, vou selecionar todos. Botão direito, nest. Ok. E agora eu vou alinhar da forma como eu quero. Às vezes é a maldição do produto. Aí, excelente. Produto ou serviço bom. Não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Agora a gente já fez. Venho aqui no marcador, deleto. Não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Aqui eu ia adicionar um texto, mas eu acredito que a gente pode deixar apenas essa parte aqui que aparece o rosto dele e o texto centralizado. Eu vou simplesmente pegar esse texto. É tão bom que se vende sozinho. E vou deixar ele centralizado na tela. Não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Eu posso pegar a imagem dele também e deixar um pouco mais aqui. O texto que tá aqui, quando o cara fala, aí eu deixo assim e vai ficar assim. Não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara... Posso deixar dessa forma, eu vou excluir aqui. Então é interessante você colocar os marcadores, mas você vê algum momento que você não quer adicionar mais animações ou algo do tipo, você não precisa necessariamente adicionar em todos os marcadores que você fez. Você pode ir vendo de acordo com o que você vai editando. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Aí nessa parte aqui, sim, eu vou adicionar o nosso texto. Seleciono o botão direito aqui. Seleciono a camada de ajuste e o áudio. Botão direito, jogar ele lá para o After Effects. Aqui nós podemos fazer de uma maneira bem dinâmica. Pode começar com uma tela preta, vai para uma tela branca e volta para uma tela preta. Você vai entender como que a gente vai fazer aqui. Agora eu vou separar os textos. Eu vou fazer da forma como eu disse para vocês. Vou selecionar todos, Ctrl Shift, Command FN. Centralizei, posso adicionar esse efeito de Apple Style. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Aqui eu posso adicionar na última frase o preset Apple. Esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Agora o que eu vou fazer aqui entre essa primeira frase e essa segunda é o seguinte, eu vou apertar a letra P, adiciono um keyframe, vou arrastar 5 frames para trás e vou fazer esse movimento indo para a lateral, que é ele fazendo esse movimento. Seleciono os 2 keyframes com o Option, 2 cliques. Agora aqui no final, 100, ele vai fazer um movimento, vai começar devagar e terminar rápido. O cara fala isso, eu falo assim, esse tá... E aqui no início dessa frase, eu vou fazer a mesma coisa. Letra P. Adiciono o keyframe, 5 frames para frente. Na verdade eu posso até adicionar mais, né? Uns 10. E aqui eu vou fazer ele entrando na cena. Que pode ser daqui. Seleciono os 2 keyframes. Option, 2 cliques, 100. Eu vou fazer isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Vou fazer o seguinte, vou adicionar as telas embaixo. Como de Y, branco, que vai ser essa parte e essa parte. Seleciono, vou adicionar um sólido preto. Então, ok. Ele vai ficar nessa parte e nessa parte, que é a última daqui. Aqui eu tenho que ir no texto e deixar ele em preto. Ou em outra cor que você desejar. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Para dar esse clarão aqui, né? Nessa primeira frase, eu adiciono aqui o 3D, não precisa deixar o desfoque.
em Option mesmo, 1, 2, adiciono um keyframe, venho no início, menos 2.400, dou um OK. Quando o cara fala isso, eu falo... Ele vai fazer esse efeito. Só que eu preciso selecionar esse keyframe e esse, Option, 2 cliques, e eu vou adicionar 100 na frente, e aqui atrás que tá 100, eu vou tirar e vou deixar 0. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Nessa parte aqui, acabei de ter uma ideia, eu posso adicionar um ícone de saco de dinheiro descendo e dando um efeito de shake. Nesse site Flat Icon, você consegue escolher qualquer ícone que você quiser. Então vem aqui de Money, você pode escrever em inglês ou em português e selecionar. Eu gostei desse, então vou baixar esse aqui. Baixa em PNG, free download, só que você vai precisar adicionar o tint. Então eu já tenho uma pré-definição aqui que eu sempre utilizo, e ele deixa da cor que eu quero. Esse eu posso deixar ele em laranja. Dou um OK. Letra Option. Adiciono um keyframe. Vou 3 frames para frente. 1, 2, 3. Adiciono outro keyframe. Volto no primeiro. E aí eu vou deixar ele aqui de cima. Nessa altura mais ou menos. Agora, letra T. Vai abrir para mim aqui a opacidade. Adiciono um keyframe. 2 frames para frente. 1, 2. Adiciono um keyframe, volto no primeiro, deixo em 0. Esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Agora eu clico na letra P de novo, no teclado, seleciono aqui o Position, ele vai selecionar os 2 keyframes. Eu venho nessa extensão que eu tenho aqui, de fazer o Bounce, que é para deixar esse efeito de Maria Mole. Né? Aqui já está em Position, agora eu vou deixar com Bounce. Ok? Esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Agora eu vou fazer o seguinte, crio um objeto nulo. Vou deixar ele também na mesma direção. Esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Aqui no caso, que vai, quando ele falar de dinheiro, que eu quero que faça o shake que apareça esse ícone. Então vou pegar esses dois, vou deixar nessa direção. Esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Para fazer esse efeito de shake, sem precisar usar nenhum plugin, é bem simples. Eu tenho uma expressão aqui, então você simplesmente vai apertar a letra P e adiciona esse keyframe. É a única coisa que você precisa, adicionar o keyframe. Agora, Option, vai clicar no relógio, vai abrir aqui as expressões. Você vai colar essa expressão que está aparecendo na tela aí para você. E aí ele já está com o efeito de shake. Eu vou desativar aqui agora esse relógio e vou selecionar o texto, seleciono o ícone e vou jogar ele linkado no meu nulo 3. Agora sim eu vou adicionar aqui o keyframe no relógio, ele adicionou, ele vai fazer esse efeito. O cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Então eu posso simplesmente deixar esse efeito de shake na hora que chega esse saco de dinheiro aqui. Agora eu venho aqui na expressão, eu vou deixar em 80. Aqui eu posso deixar em 80 também. Dinheiro na mesa. Vai fazer esse efeito. Seleciono esses dois e ativo o desfoque. Aqui do nulo também. Fala assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Para deixar esse efeito mais interessante, adiciono uma camada de ajuste. Agora eu venho aqui no preset que eu também tenho de shake, que é esse glow para shake. Ele vai fazer esse efeito de glow para shake. Eu simplesmente aumento aqui. Deixando muito dinheiro na mesa. Eu posso fazer aqui, talvez aumentar aqui. Sim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Agora nós vamos fazer estilização. Volto aqui nessa comp. Adjustment Layer, minha camada de ajuste. Volto aqui. Colo. Ele vai ficar com essa estilização. E estava lá na outra camada. Aqui eu não quero... Aqui eu vou deixar com o fundo preto mesmo. Mas você pode adicionar com um gradiente ali se você quiser. E basicamente esse é o resultado das nossas animações. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Agora eu volto aqui no meu projeto, vou desativar o texto, vou desativar esse vídeo que ficou embaixo.
aqui no texto, eu simplesmente deleto. Bom, a gente já terminou aqui basicamente a parte onde a gente faz as animações, onde a gente faz os textos e os letterings. Agora é a parte dos efeitos visuais, que são aquelas transições, né? Eu falo efeitos visuais, mas não são os efeitos 3D, nada disso. São as transições de um take para o outro, de uma tela para outra, de um lettering para outro. Eu tenho aqui as transições que eu geralmente utilizo nas minhas edições. Eu criei e já deixei pré-pronto aqui para quando eu colocar na minha edição não precisar fazer um por um toda vez que eu for editar. Eu venho aqui, copio e colo no momento onde eu quero adicionar essa transição. Por exemplo, Porque muita aqui, gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. nessa parte eu posso adicionar um efeito de negativo, que é essa transição que eu tenho aqui. Eu simplesmente venho aqui exatamente entre o último take, último frame do take e o primeiro frame do próximo take. Seleciono os dois, ele vai fazer esse efeito de flash negativo. Isso é um mito. Mito brutal. Aqui eu posso adicionar um overlay, que eu tenho aqui também, que eu geralmente gosto de utilizar, que é esse primeiro, junto com um flash. Então copio, venho exatamente aqui e colo e já adiciono ele exatamente onde eu quero, que é aqui. E fica com essa Porque transição. o cara não sabe que ele existe. Então como é que ele vai comprar? E o grande efeito... E aqui a gente tem esse vídeo que eu adicionei do rapaz como se ele estivesse comprando online ali. Geralmente nessas transições entre o locutor, né, o interlocutor e vídeos, eu gosto de adicionar um flash, que é esse flash aqui de iluminação que eu tenho. Eu simplesmente posso vir aqui e pegar, ele já está pronto. Eu posso vir aqui, que a gente tem no preset também, dentro da pasta secreta do editor 4K, esse preset já predefinido aqui de câmera flash, que você consegue adicionar aqui. E você simplesmente vai pegar uma camada de ajuste, vai deixar 3 frames para trás, 3 para frente, e adiciona entre a transição exata. Pego aqui o flash e adiciono, ele vai fazer esse flash. É bem clean e fica bem interessante. O cara não sabe que ele existe. Então como é que ele vai comprar? Eu gosto de adicionar na entrada do vídeo e na saída dele também. E o grande efeito colateral desse... Então aqui eu posso adicionar uma transição de blur. E eu vou deixar essa imagem aqui em preto e branca com um zoom maior. Aqui, por exemplo. E assim, aparecendo mais o rosto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Não, meu serviço é tão bom. Vou adicionar aqui essa outra camada que eu tenho, que é essa. E fica com esse efeito de blur. Eu posso deixar em 5 frames para frente, 5 para trás. Sua pro seu produto. Às vezes é a maldição. Posso simplesmente pegar esses keyframes e colocar para frente. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Não. E eu posso adicionar aqui na saída também. Vai fazer o mesmo efeito. Responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Não, meu serviço... Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso... Aqui eu posso adicionar outra transição. Mesma transição que a gente adicionou aqui. Simplesmente pego ela, Ctrl C. Venho aqui, Ctrl V. Adiciono no lugar correto. Sozinho. Quando o cara fala Ele isso, vai eu falo... fazer esse efeito. Sozinho. Quando o cara... Sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. São essas as transições que eu mais utilizo nas minhas edições. Agora a gente vai fazer a parte de zoom in e zoom out. E essa parte aqui, a gente enquadra certo aqui da forma que a gente quer. Pego o ponto âncora, sempre pego o ponto âncora e coloco no rosto da pessoa ou no objeto principal. Vou deixar aqui. Eu gosto da forma como a imagem está aqui. Vou adicionar um zoom de 5. Vai
86 para 191. Um zoom mínimo aqui. Isso é um mito. Mito, brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é Aqui eu vou precisar cortar. Vou pegar esse ponto âncora e vou adicionar no meio do rosto dele novamente. Agora eu arrasto aqui para o lado, para baixo, e vou fazer um zoom out. Como que eu vou fazer? Adiciono o keyframe aqui na escala, até o início. Aqui eu vou deixar em 250. Na verdade eu posso até deixar ele um pouco mais, 290 por aí. Ele vai ficar com um zoom alto aqui. Vai fazer esse zoom. Só que eu vou, no primeiro keyframe que eu adicionei, botão direito, vai ser o Easy In. No último, Easy Out. Clico nessa seta aqui. Vai abrir para mim esse gráfico. Aqui no gráfico, deixa eu melhorar aqui para você conseguir visualizar. Aqui nesse gráfico, você vai pegar essa perninha que tem aqui e vai colocar lá para baixo, dessa forma que eu estou fazendo aqui. E esse aqui você pode simplesmente colocar ele um pouco para frente e vai fazer esse efeito. o cara não sabe que ele existe. O cara não sabe que ele Mais suave, né? Eu posso pegar esse keyframe, eu posso arrastar ele um pouco mais para trás e eu vou ajustar aqui para fazer esse efeito. Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é que ele vai... O cara não sabe que ele existe. Então, Você pode puxar até o final e ver se fica interessante também. Então, aqui é mais teste. como é que ele vai comprar? Porque o cara não sabe que ele existe. Então, como é que ele vai comprar? Eu gosto desse zoom out que deixa um zoom contínuo também, que fica bem O cara não interessante. sabe que ele existe. Então, como é que ele vai comprar? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua para o seu produto. Aqui onde o Caio fala, posso dar um corte e simplesmente adicionar um zoom in contínuo de 10 também. Ó, aqui, por exemplo, eu esqueci de colocar o ponto âncora no rosto dele correto. Então eu coloco aqui, vou enquadrar melhor. Agora vem escala, keyframe. 1, 2, 3, 4. Pode adicionar bastante porque é longo esse take. Vai comprar. E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua para o seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Fala, não, meu serviço é tão bom. Eu posso fazer ao contrário aqui, porque nesse take eu faço um zoom out, um zoom in. Então eu posso fazer aqui, nesse take, um zoom out ao invés de zoom in, porque senão vai ficar zoom in, e vai ficar meio estranho, né? E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua para o seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Fala, não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Então, basicamente, essa parte de zoom out e zoom in que a gente faz aqui. Agora, essa parte é a parte do color. Como é um podcast que ele já foi publicado no YouTube, então ele já tá com um color, já tá com uma tratação bem legal, mas eu vou mostrar para você aqui basicamente como que eu faço. Aqui eu abro essa parte de color, e no caso eu criei aqui um workspace, né? O Color Editor 4K. Eu vou selecionar esse frame, ele vai abrir aqui para mim essas configurações. Então aqui a gente tem a base de... Aqui a gente tem a correção básica, o criativo, as curvas, o Color Use, o Match. Então geralmente a gente vai utilizar criativo e o curvas. Aqui no criativo eu adiciono um preset que eu tenho, que a gente disponibiliza também na pasta secreta do Editor 4K. Aqui na pasta secreta, aqui em LUT, inclusive nem foi adicionado, vai ser adicionado lá. Adiciono, como já está com um tratamento de imagem ali, de color, eu vou adicionar essa standard. Ele dá esse color aqui, que é o color que eu geralmente utilizo. E eu posso deixar ele em 72. Agora eu venho aqui em curvas, crio um S e vejo o que fica melhor. Então esse é o resultado basicamente num vídeo que já está com a coloração. E eu gosto do vídeo com essa coloração um pouco mais escura, né, mais cinematográfica. Aí você pode vir aqui em efeitos de controle, copiar. Seleciona os outros vídeos, copia. Copia também aqui e aqui.
E já estão todos com color. Nessa parte aqui, você pode copiar também, e aí você vê se ficou interessante ou não. Eu já gostei do resultado aqui. É algo bem interessante que você pode sempre pensar nisso. Quando você adicionar um banco de imagem, tenta sempre manter o banco de imagem no mesmo padrão de color do vídeo principal, que fica bem interessante, porque tu imagina, aqui tá um color super interessante, aí chega aqui, essa imagem lavada, dá aquela percepção de que você simplesmente pegou o vídeo e jogou dentro da tua edição. Então você fazendo esse tratamento já dá outra cara pro vídeo, fica bem mais interessante. Então eu gosto de pensar dessa forma. Essa é a forma como eu faço o color. Existem vídeos que eu edito que precisa de uma edição de color mais complexa, que são S-Log, em RAW, mas para esse tipo de vídeo aqui você consegue fazer dessa forma tranquilo e tem um resultado muito bom. Agora é uma das partes que eu mais gosto aqui dentro da edição, que é a parte de efeitos sonoros, onde eu coloco todos os efeitos que eu utilizo. Eu tenho aqui essa pasta onde tem literalmente todos os que eu utilizo, que é essa pasta aqui geralmente, Nathan Costa. Tem os efeitos que eu mais uso nas minhas edições e tem todos os efeitos que eu já comprei, que eu já adquiri na internet, que eu já baixei, que eu também disponibilizo tudo dentro da pasta secreta. E você pode ter acesso aí se você tiver interesse também. Agora vamos adicionar aqui. Primeiro a gente vem aqui na sequência. Você pode perceber que a gente tem apenas 4 linhas de áudio. Então eu vou adicionar mais. Vou adicionar mais 10 aí. Venho aqui nos efeitos sonoros. E eu já conheço os efeitos sonoros por nome, então para mim é bem tranquilo de encontrar cada efeito. E você que não conhece, você pode prestar atenção aqui que você vai entender um pouco dos efeitos. A forma que eu gosto de adicionar os efeitos é assistir a cena e já entender o que eu posso adicionar de efeito sonoro aqui. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Ó, aqui, por exemplo, nessa primeira tela, eu posso adicionar um zoom e a gente tem esses efeitos aqui. Posso adicionar o zoom out. No volume eu deixo em menos 12. Porque muita gente acha que... Ainda ficou muito alto. Então você pode colocar aí menos 18. Porque muita gente acha que... Aqui eu posso adicionar um efeito de swoosh, ou eu tenho aqui um sub-zero, que é esse efeito aqui. Sub-zero que está na minha pasta. acha que produto bom se vende... Essa animação que eu fiz do retângulo, cobrindo ali abaixo, né, do se vende sozinho, eu posso adicionar um efeito de curtain que eu tenho aqui, que é esse. Como se fosse uma cortina abrindo. Pego o áudio, adiciono aqui. Se vende sozinho. Se vende sozinho. O áudio ele termina antes da animação terminar. Então eu posso vir aqui no áudio, R, vai abrir para mim aqui a velocidade. Eu deixo ele em 60%. Ativo essa segunda opção aqui, mantenho o áudio pitch. Ok. Se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque... Excelente, gostei do resultado. Se vende sozinho. Isso é um mito. Aqui, de uma transição para outra, eu tenho um efeito sonoro bloqueando iPhone, que é muito interessante, esse efeito. Que eu posso adicionar aqui. Nesse efeito, o áudio eu geralmente deixo ele em menos 10 ou menos 6. E eu vou testando ali para entender qual é o volume que fica interessante. Isso é um mito. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque... Perfeito. Aqui eu não vou adicionar nenhum efeito sonoro, porque senão vai ficar muito poluído aqui também. Vai ficar muito em cima, mas eu poderia adicionar esse mesmo bloqueando nessa parte aqui que ele fala mito. Ó. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara... Isso é um mito. Mas vai ficar muito em cima, eu não quero. Aqui eu posso adicionar um whoosh. Eu tenho vários whooshes aqui. Eu gosto desse. Isso é um mito. Mito brutal. Para você que não entende de time,
Ó, geralmente esses efeitos, o ponto alto, os efeitos sonoros sempre tem um ponto alto. E no caso aqui é essa interseção aqui entre essa parte e essa. Essa é a parte alta. Então geralmente você vai colocar o meio da sua animação nessa parte alta do áudio. Por exemplo, eu vou fazer um marcador para você entender. Aí aqui já está com o marcador. O texto, ele está vindo e ele termina aqui. Esse aqui é o meio do texto. Então o teu áudio deveria estar com o pico dele aqui. Ele vai fazer esse movimento. E vai fazer junto com o áudio, vai ficar sincronizado e você vai perceber que fica no time certo. E não fica o efeito sonoro primeiro vem, aí depois vem o texto no time errado. Eu vejo que muitos editores acabam errando nisso e você já pode usar essa técnica, essa simples técnica aí para conseguir sincronizar da forma certa os seus efeitos sonoros com as suas animações. Mito brutal. E fica no time correto. Mito brutal. Aqui em Brutal, eu posso adicionar um efeito de impacto, que é um efeito sonoro que eu tenho aqui também. Eu utilizo muito, na verdade, esse Impacto Hall aqui. Agora eu venho nesse mesmo efeito, a letra E, aperto aqui e menos. Geralmente eu coloco em menos 9 ou menos 6. Sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe. Posso até deixar ele um pouco mais alto, em 6 ali. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe. Aí aqui eu vou adicionar um novo Ush. Eu posso procurar aqui o que eu quero. Cara, eu tenho bastante Ushes aqui. Posso adicionar esse Ush 1. Porque o cara não sabe que ele existe. Menos 6. Brutal. Porque o cara não sabe que ele existe. Então como é que Sempre quando entra esses bancos de vídeos, eu gosto de utilizar o Sub-Zero que eu utilizo aqui. Eu adiciono ele no mesmo lugar. existe? Então como é que ele vai comprar? E eu vou adicionar ele aqui também seguido. Então como é que ele vai comprar? E o grande efeito E o que você pode fazer aqui, para não ficar idêntico ao primeiro, na velocidade, aperta a letra R, pode colocar aí 150. Ok? Ele vai comprar. E o grande efeito colateral desse mito é as pessoas. E o áudio não vai ficar idêntico igual ao outro. Comprar. E o grande efeito colateral No caso, desse o mito efeito é as pessoas sonoro. Aqui, por exemplo, eu posso criar um suspense. Como que eu vou fazer isso? Pego o riser. Então eu tenho esse metallic. Tem um metallic riser. Esse metallic riser aqui. Esse riser metallic que eu sempre gosto de utilizar nas edições. E eu vou adicionar para ele iniciar daqui. Transferir uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Não, meu serviço. Fica com um resultado bem interessante. Aqui no texto eu vou adicionar esse bloqueando o iPhone. Vou diminuir o áudio aqui, posso deixar em... Essa parte aqui eu gosto de deixar sutil, então eu posso colocar aí 10. Às vezes é a maldição. Simplesmente vou copiar agora para esses momentos aqui. Às vezes é a maldição. Esse ficou muito em cima, então posso excluir. Às vezes é a maldição do produto. Pego esse e coloco aqui. Do produto ou serviço. Posso adicionar em serviço. Serviço bom. Bom. No bom, eu posso adicionar o impacto novamente. Esse impacto que a gente adicionou aqui. Pego ele e colo aqui. Do produto ou serviço bom. Não, meu serviço é tão bom. Agora ele vai para outro take. Eu posso pegar esse mesmo Sub-Zero aqui. Adiciono. Serviço bom. Não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Aí o que eu posso fazer aqui agora é adicionar esse Ush. Porém, eu vou adicionar um riser que tenho aqui. Na verdade, esse não. Eu tenho aqui em outros diversos efeitos que eu vou baixando também. Às vezes eu não organizo e deixo aqui. Eu tenho esse riser. Posso
posso adicionar esse riser, que fica bem interessante, aqui, para gerar esse suspense também. Meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando isso é tão bom que se vende sozinho. Isso é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Aí o que eu posso fazer agora nessa parte aqui, que é uma parte mais dinâmica do vídeo, e a parte final, eu vou adicionar os efeitos de zoom, que eu adicionei lá no início, porém eu vou adicionar o zoom in, então venho aqui em zoom. Na verdade eu vou colocar o zoom out. Vou colocar o zoom diferente, esse. Sozinho. Quando o cara fala isso, quando o cara fala isso, eu falo... Quando o cara fala isso... Posso deixar o áudio mais baixo. Quando o cara fala isso, eu falo... Nessa parte eu posso adicionar um whoosh. Esse whoosh fica interessante. Eu falo assim... Quando o cara fala isso, eu falo assim... Que eu deixo em -9. Sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando... Posso deixar um sub-zero nessa parte também, que é a parte onde vai entrar o novo texto. Eu falo assim, esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Aí vai entrar essa animação do saco de dinheiro, que é uma animação bem potente. Então o que eu posso fazer? Impacto. Aqui eu posso adicionar o efeito sonoro desfibrilador. Desfibrilador. Esse aqui. Tá deixando muito dinheiro. Sim, esse tá deixando... Esse tá deixando muito dinheiro na mesa. Posso deixar em -9 também. Aqui eu posso, além do efeito sonoro ali de impacto, posso deixar o efeito sonoro de cache. Que é esse efeito. Vou diminuir ele, deixar ali -20, que ele é bem alto esse efeito. Esse tá deixando muito dinheiro na mesa. E posso terminar o vídeo dessa forma. Agora nós vamos adicionar a trilha sonora. A trilha sonora eu peguei dentro da pasta secreta do editor 4K. Tem uma pasta lá com um arsenal de todas as trilhas que eu já utilizei nos meus projetos, que são trilhas cinematográficas. Eu escolhi essa trilha aqui, que vai ditar bem o ritmo desse vídeo e vai ficar bem interessante. E que você pode ter acesso também, assim que você conseguir acessar a nossa pasta secreta. Aqui na trilha sonora, eu geralmente gosto de escutar a trilha inteira e depois eu vou selecionar as partes mais interessantes para eu colocar dentro do vídeo, ali editando cada momento. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Então aqui a gente pode começar com a trilha fazendo esse... No início eu deixo um pouco mais de suspense e depois ela inicia a trilha um pouco mais acelerada, que aí é a parte do desenvolvimento do vídeo em si, do corte, para explicar um pouco do que ele está falando. E no final a gente dá uma desacelerada também, dependendo, e às vezes a gente deixa até acelerado até o final, porém no último ali a gente coloca algum efeito para dar uma quebra de padrão. Nessa música aqui eu vou escolher essa parte. É um mito. Para iniciar o vídeo. Ele vai iniciar dessa forma e depois vai para a parte mais rápida do vídeo. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. É um mito. Mito. Porque o cara não sabe que ele existe. Então como é que ele vai comprar? O grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem... A gente acha que produto bom se vende sozinho. É um mito. Aqui, por exemplo,
eu posso excluir essa parte, deixar o áudio no início e na hora que o Caio fala, eu corto o áudio, literalmente corto o áudio para dar ênfase na frase dele de impacto e depois eu volto com a trilha, a parte mais acelerada, que aí é a parte que eles já estão desenvolvendo mais o assunto. Porque muita gente acha que produto bom se vende sozinho. Isso é um mito. Mito brutal. Porque o cara não sabe. Agora sim vai iniciar a trilha de verdade, que é a parte mais acelerada da trilha. Que seria essa parte aqui. A gente pode ver uma parte que fique melhor. Então como é que ele vai comprar? O grande efeito colateral desse mito é as pessoas transferirem uma responsabilidade que é sua pro seu produto. Às vezes é a maldição do produto ou serviço bom. Não, meu serviço é tão bom que se vende sozinho. Quando o cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando dinheiro na mesa. O cara fala isso, eu falo assim, esse tá deixando. Então aqui eu deixei a parte mais rápida da trilha. Na hora que chegou aqui no final, o Caio vai falar mais uma frase de impacto. E eu corto a trilha e dou ênfase na frase dele para deixar essa parte mais impactante. Para ficar daquele jeito que tá no começo do vídeo, foi necessário outros efeitos, overlays e principalmente os efeitos sonoros que você só vai encontrar na pasta secreta do editor 4K, onde eu disponibilizo todos os meus arquivos de edição. Por isso eu disponibilizei apenas o necessário para você conseguir acompanhar esse tutorial. Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, comenta também o que você achou desse tutorial e eu te espero no próximo vídeo.